Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para dar continuidade ao resumo do livro Uma Breve História da Polícia Militar de Minas Gerais, do historiador Francis Albert Cota, que, como nós dissemos no vídeo anterior, no vídeo introdutório, que eu vou deixar o link na descrição, para os colegas acompanharem, é um conteúdo voltado a constituir um material para auxiliar os estudos dos alunos da disciplina História da Polícia Militar de Minas Gerais, tá certo? Mas isso não impede, naturalmente, que você, interessado pelo tema, nos acompanhe aqui, assista o vídeo, e faça o obséquio de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, Então, nós discutimos no vídeo anterior a primeira parte, uma parte mais complexa, mais volumosa do livro, que ia desde a discussão do paradigma europeu de polícia, no século 18 e 19, até a estrutura de segurança da Capitania de Minas, no século 18, e a fundação do Regimento Regular de Cavalaria de Minas em 1775, que é o embrião da Polícia Militar de Minas Gerais, tá certo? Então, nós vamos falar agora dos principais eventos que ocorreram em relação a essa força policial no século XIX, Então, as primeiras considerações em Minas Gerais se referem à primeira década, primeiramente marcada por uma estabilidade de segurança. Houveram um aumento substancial de assaltos na capitania, principalmente em Vila Rica e Mariana, de forma que o Conde de Palma ele solicita em 1808, na verdade, em 1809, ele solicita autorização ao príncipe regente para constituir aqui 2 corpos policiais militares pagos às expensas dessas comarcas para tentar combater essa onda de assaltos que eram atribuídos a índios bravos e negros fugidos. Traduzindo, seriam índios resistentes ao processo de colonização e escravizados que fugiam, se constituíam quilombolas. Então, esses grupos, em tese, seriam os responsáveis por essa onda de crimes. Essa autorização é dada, esses corpos são constituídos a partir de 1911 e não conseguem nenhum resultado efetivo, esses índices criminais não abaixam, E por iniciativa dos próprios populares, dos moradores, são realizadas prisões, e vejam só, muitos dos envolvidos nesses assaltos pertenciam a esses próprios corpos policiais que foram criados. Então, de maneira que, a partir de 1816, eles são encerrados, Eles acabam, eles deixam de existir, e eles são substituídos, na verdade, por uma companhia de cavalaria regular de Minas, e por uma companhia de infantaria de pedestres da região de Diamantina. O segundo ponto também que marca o início do século XIX é uma alteração na estrutura administrativa e estrutura de efetivo do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, alterações promovidas pelo príncipe regente, e aproveitando um esquadrão da Guarda dos Vice-Reis e 2 companhias do Regimento de Cavalaria de Minas, ele cria um regimento de cavalaria, uma força do Exército, seria do Exército Brasileiro. Então, a Minas Gerais contribui com efetivos, as companhias estavam estacionadas no Rio de Janeiro, e existe um desdobramento do Regimento Regular de Cavalaria, que ganha um segundo corpo de cavalaria posteriormente e tem seu nome alterado para Tropa Paga de Minas ou Regimento de Cavalaria de Linha. Então existe essa alteração de efetivo e essa alteração de nomenclatura logo no início do século XIX. Em 1931 nós temos o padre Diego Antônio Feijó, que posteriormente foi regente do cargo de ministro da Justiça, que enfrentou uma série de perturbações de ordem pública, em razão da abdicação do Dom Pedro I, e que trouxe uma série de revoltas Brasil afora nos quartéis, principalmente nas forças militares, nas forças de segurança, o que vai levar ele a criar as guardas municipais nesse mesmo ano, e no caso de Minas Gerais, a partir do mês de outubro
existe uma determinação para que os corpos de cavalaria sejam aproveitados nessas guardas municipais, o que cria um problema, considerando que essas guardas tinham uma estrutura de infantaria apenas, né? E então seria extinguido, em tese, os corpos de cavalaria, o que não foi feito de maneira, né, de maneira integral. Houve resistência. A Capitania de Minas, ela mantém uma cavalaria, um corpo de cavalaria, uma companhia, na verdade, de cavalaria, né? Então, parte do efetivo é transferido para a Corte do Rio de Janeiro para integrar o regimento de cavalaria, e que, como forma de resistência, em Minas Gerais é criado um corpo provisório de cavalaria que depois se transforma em uma seção. A estrutura policial que não perdeu, né, a modalidade de cavalaria como opção de segurança, né, no período. Em 1933 ocorre uma espécie de batismo de fogo dessas guardas municipais, ocorre uma sublevação militar na capital da província, Ouro Preto, organizada pelas forças conservadoras, insatisfeitas com a regência, né, e aproveitando do espírito de descontentamento dos militares, né, mas essas guardas municipais, elas são organizadas em São João del Rei, né, de várias localidades, e logo no mesmo ano, essa revolta é totalmente abafada, né? Os seus líderes, eles fogem da cidade, né? Com a entrada das forças organizadas, e então você tem novamente a ordem restaurada. A partir de 1835, nós temos a organização do Corpo Policial em Minas, decorrente de uma lei de março de 1835, onde ele organiza um corpo policial, né? E põe em vigor um regulamento que organiza questões de recrutamento, vencimento, organizações e uniformes. E esse corpo policial, ele vai ser responsável pela garantir a ordem pública na província. Ele vai ser empregado em cadeias, em estações, em vias, e também auxiliando na execução da justiça de forma geral. A partir de 1941, os corpos policiais de Minas, eles participarão de alguns eventos de grande repercussão fora das suas divisas, né? O primeiro vai ser em 1841, quando o comandante, na verdade o presidente da província, né, o Marechal Sebastião Barreto Pereira Pinto, ele vai organizar um efetivo para auxiliar o Império na repressão da Revolução Farroupilha, né, que estava em marcha desde 1835, que era uma revolta separatista de estancieiros que teria estourado, em princípio, em razão do preço do charque, dos impostos sobre o charque, né? Essa revolta vai até 1845, e a partir de 1841, os corpos policiais de Minas, eles contribuem com efetivos, né? Eles marcham e atuam nos combates na região sul do país. Entre 1964 e 1970, nós temos um episódio importante da história do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai, marcada do conflito entre a Tríplice Aliança, formada entre Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai por questões geopolíticas, né? O Paraguai invadiu a região do Mato Grosso, o que deflagrou o conflito, né? Prendeu um barco brasileiro, praticou algumas chacinas na fronteira. Então, a partir de 1965, a tropa de Minas vai tomar parte do conflito, vai ser organizado um efetivo pelo governador da província, que vai ser enviado, né, para combate, vai participar de momentos importantes da guerra, do revés da Laguna, né, onde os brasileiros são obrigados a se retirarem, né, então tem uma perda grande de efetivo, é um revés do conflito, mas depois eles se reorganizam, né, a tropa mineira participa também da tomada de Assunção, em 1969. Outro dado curioso também é que a partir de 1840 a regência concedeu aos presidentes de província para que em cada município, em cada termo, criasse uma guarda municipal. Eles ficariam encarregados aí de estabelecer regulamentos, formas de gerenciamento, e elas seriam subordinadas à Guarda Nacional na execução das atividades de segurança de forma geral.
Em 1968, elas são dissolvidas, né? Uma decisão administrativa, e seu efetivo é integrado no corpo policial. Aí, em 1975, há um novo esforço de criação dessa guarda, porém ela tem o mesmo destino, ela é dissolvida e ela é reintegrada no corpo policial. Isso aí mostra uma certa confusão, né? Uma certa estabilidade no dispositivo de segurança durante o Império, né? No período posterior à regência, na organização de segurança de maneira geral. Pois bem, isso aí foi apenas um resumo, né, do confuso e tumultuado século XIX. A gente vai encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. É apenas um resumo, né, porque o livro é muito complexo, com muitas datas, muitos fatos históricos. Então, nosso objetivo é apenas apresentar em linhas gerais, né, os pontos mais importantes. Então, se vocês ficaram até aqui, nós agradecemos muito. Um abraço e até o próximo.